IPCA abaixo do esperado. Expectativa para o Copom, novas medidas tributárias no Brasil e as negociações comerciais que podem mexer com o Fed. Assista agora a análise econômica de junho. E um lembrete antes de iniciar. Não deixe de seguir a BTG Asset aqui no YouTube, no LinkedIn e no WhatsApp. E estamos aqui com o Thiago Berriel, sócio e estrategista-chefe da BTG Asset. Bem-vindo novamente, Berriel. Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo bem? Mais um mês conosco. É um prazer estar aqui de novo. Muito obrigada, Berriel. O IPCA de maio subiu 0,26%, abaixo da expectativa do mercado, né, Berriel? Esse resultado, ele alivia as pressões inflacionárias? Acho que, em geral, ele foi muito bom. Em particular, quando você olha a abertura, assim, foi um comportamento muito bom de bens industriais, de tradables, que tem um pouco a ver com a conjuntura global e tem a ver também com o câmbio na margem estar um pouco melhor. Acho que arrefece a pressão inflacionária, sem dúvida, é um número positivo, mas eu acho que não é não é suficiente para a gente mudar muito, com certeza, o nosso cenário de inflação e para a gente estar despreocupado de que a inflação mudou de regime e a gente está num novo mundo onde as preocupações inflacionárias diminuíram substancialmente. Até porque a gente ainda não tem assim uma história econômica muito profunda por trás dessa desinflaçãozinha na margem. A gente não tem uma abertura de ato relevante, a gente não tem uma ancoragem de expectativas, a gente não tem uma resolução das nossas fragilidades fiscais que vai gerar uma dinâmica positiva e duradoura no câmbio. Então tem uma série de fatores ainda que continuam dificultando a gente ter uma história de desinflação limpa e duradoura. Então, um número bom, mas é difícil extrapolar isso de uma maneira estrutural. Pode abrir um espaço para o Banco Central, para a próxima reunião do Copom, trazer algumas mudanças? Eu acho que tem alguns updates desde a última reunião do Copom para essa. A inflação mais fraca é uma delas, mas como eu falei, como é um número, e é um número que a gente não tem uma explicação econômica muito sólida de que isso vai ser duradouro e permanente, é uma notícia positiva, mas não é um game changer. E quando você olha os outros condicionantes que o Banco Central, ele mesmo disse que ia olhar, o update não foi tão positivo para que a política monetária ficasse menos restritiva. Tá? Quando você pensa na evolução da atividade econômica, os números que a gente tem até agora de mercado de trabalho, de PIB, eles foram fortes. Né? A taxa de desemprego, o CAGED, tudo isso veio para o lado mais forte. Tá certo, ainda faltam os dados até o Copom, você tem os dados de consumo na PMC, tem os dados da evolução de serviços na PMS. Pode ser que tenha alguma informação nova, mas se a gente fosse fazer uma atualização hoje, a gente ia ter que concluir que a atividade está mais forte, não mais fraca. E isso atrapalha o Banco Central. Isso faria que o Banco Central tivesse que ser mais restritivo, não menos restritivo. E mesmo o cenário externo, se a gente lembrar, o Copom passado foi logo depois daquela confusão do Liberation Day, das tarifas, estava uma bagunça, e essa bagunça fazia com que todo mundo acreditasse que a gente ia ter uma recessão global, preços de commodities mais baixos e uma pressão desinflacionária vinda de fora. De lá para cá, de um jeito muito confuso, as coisas se arrefeceram. E a gente tem bem menos probabilidade de uma recessão violenta nos Estados Unidos e de pressões desinflacionárias vindo de fora. Então, quando você bota tudo no papel, bota tudo na balança, você vê que talvez o cenário para o Copom tenha ficado até mais desafiador. Né? Os riscos e o cenário evoluiu para ele ficar um pouquinho mais conservador do que menos conservador. É por isso, e pela postura dele, né, dizer que ele ia observar os dados e tomar uma decisão, que a gente acha que tem uma probabilidade maior dele dar 25 bips na reunião, né, 0,25% na reunião da semana que vem, do que encerrar o ciclo. É verdade que o ciclo está perto de ser encerrado. Acho que o Banco Central já deixou isso muito claro. A questão é que existe uma sintonia fina desse final, que é muito importante, até para ganhar credibilidade, até para setar o tom de política monetária e ver quanto tempo a gente vai ficar nesse cenário restritivo. Então a gente está ainda na continuidade do ciclo. E só para concluir, a sinalização para frente
eu acho que é difícil dar uma sinalização forte ao Banco Central, porque eles mesmos vêm dizendo que o cenário é de muita incerteza, um cenário de muita volatilidade, e que se comprometer ex ante com uma linha de ação é perigoso. Então eu acho que por mais que eles entendam que existe uma probabilidade razoável de que essa seja a última alta do ciclo, eles vão continuar sendo dependentes dos dados, né? Data dependent. Bom, você já respondeu, então, qual seria a minha próxima pergunta, que é em relação à expectativa para a Selic no próximo Copom. E na visão de vocês, tem algum risco para uma aceleração inflacionária diante dessas medidas que você comentou? Eu acho que assim, a gente já tem a gente está vindo de um ambiente muito inflacionário, né? Então, uma reaceleração inflacionária da onde a gente, né, do nosso ponto, é bem difícil, porque a gente está vendo, né, a gente já apertou o juro para 15, a gente vai para 15 nominal se eu tiver certo, ou vai para 14,75, é muito juro, é um juro real de 10%. Na verdade, a gente devia estar discutindo dado esse nível de juros reais, quanto tempo vai levar para a economia desaquecer de maneira significativa, quanto tempo vai levar para reancorar as expectativas de inflação e quando a inflação atinge a meta. Né? A gente deveria estar contratando esses efeitos. O fato da gente ter dúvidas sobre esse processo inflacionário revela algumas coisas. Um é que tem alguma anomalia, alguma coisa diferente na economia brasileira. Essa coisa diferente, na minha opinião, é essa combinação de gastos fiscais, quase fiscais, políticas creditícias muito estimulativas que a gente teve nos últimos 3 anos, que meio que se contrapõe a essa política monetária muito restritiva. Então a pergunta que a gente tem que fazer não é se tem um risco de reacelerar a inflação, ou é o risco assim, a gente vai conseguir cumprir a meta, apesar de todo esse aperto de política monetária? E aí a pergunta a gente só consegue responder se a gente tiver uma visão sobre a evolução do fiscal, dos gastos fiscais, como é que isso vai evoluir e quanto isso vai desfazer o aperto de política monetária. Entrando então já nesse ponto, né, em relação ao impacto fiscal e também já começando a trazer para a próxima aí, que são em relação às alterações e medidas do governo. São duas coisas, assim, acho que tem vários assuntos de fiscal que são relevantes. Uma é a trajetória de gasto, e aí não é nem de receita mesmo, é de gasto e inclui coisas que não são exatamente fiscal, por exemplo, reformas creditícias como o crédito consignado privado, etc. Essas ações do governo, elas vão gerar um estímulo na economia, que vão desfazer a política contracionista do Banco Central. E aqui tem um monte de coisa que pode ajudar ou atrapalhar o Banco Central nesse processo. A própria questão do crédito consignado, a reforma do IR. A reforma do IR se passar do jeito como foi proposto, você está taxando mais pessoas com baixa propensão a consumir, que são mais ricos, e distribuindo, né, taxando menos pessoas que têm maior propensão a consumir, que são mais pobres. Isso é estímulo na economia. Um eventual, possível reajuste de Bolsa Família. Então tem uma série de questões. E tem outras coisas, né? Tem eleição no que vem, né? A gente não sabe exatamente o que pode vir. Então isso a gente tem que estar muito atento. A outra... Então, esse é um debate que eu acho que é o debate crucial para a política monetária. A outra questão é como é que a gente vai cumprir o arcabouço do jeito que está formulado hoje. A gente vai conseguir cumprir o arcabouço do jeito que está formulado hoje? E isso envolve alguns ajustes que podem ser feitos via aumento de receita, ou uma possível redução de impostos, de gastos, ou uma combinação deles. E o que o governo está tentando na margem, com a proposta do IOF e com a queda da proposta do IOF, com a substituição por outra coisa que a gente ainda não tem certeza do que é aumentar a receita para cumprir as regras que ele mesmo se colocou. E esse é um debate que a gente está vendo que é difícil, né? Porque o governo propõe coisas e a sociedade a sociedade e o Congresso parecem resistentes a aumentos adicionais de carga tributária. Então esse é o debate que a gente está tendo agora. Não é um debate fácil, nem é simples de prever. Brasil. É difícil. E tem muita incerteza ainda. E, Berriel, falando sobre essas medidas, né, do IOF,
A última é em relação à tributação de ativos de crédito privado que antes eram isentos, né? Na sua visão, o que isso pode impactar daqui para frente? Tem o IOF em parte do crédito que... Tem um aumento de IOF geral em crédito, de pessoa jurídica. Isso é contracionista na margem. Muito provavelmente, a proposta do jeito que foi enviada, do jeito que está vigindo hoje, ela não vai ficar. Tá? Mas do jeito que foi proposto, a gente vê que gera distorções muito grandes. Tá? O imposto, ter uma parte fixa e uma parte variável, faz com que seja uma penalização muito grande para empréstimos de duration baixo. O que gera distorções não econômicas. Assim, é uma coisa que você olha e fala assim, poxa, qual o sentido disso ser feito desse jeito? É difícil justificar. No entanto, o impacto sobre a atividade econômica como um todo, se não houver uma disrupção muito grande, que eu acho que vai haver, ele deveria ser limitado. Assim, o equivalente disso a aumento de Selic para a economia como um todo, para controlar a inflação, é muito pequeno. É muito pequeno. Né? Você pensa que aumento de Selic é uma coisa que afeta tudo. O preço relativo de qualquer coisa amanhã com relação a hoje. Qualquer coisa. A decisão de você comprar uma bicicleta deveria ser afetada pela Selic. Já o IOF do risco sacado só afeta as operações de risco sacados de determinada empresa. Então é uma coisa muito localizada contra uma coisa muito ampla, muito geral. Perfeito. Trazendo um pouquinho para o nosso universo aqui de investimentos, né? Então, investidores que nos escutam, e esse impacto ainda em relação ao crédito, tá? Isentos, agora talvez não isentos, mesmo que menor. Ele pode encarecer os investimentos de renda fixa? Ele pode talvez não ser mais tão atrativo lá na frente, ou você acredita que mesmo assim esse tipo de investimento ele vai seguir sendo atrativo para o investidor? Pode afetar a taxação de rendimentos de renda fixa e de renda variável. A gente não sabe exatamente se vem, se não vem, se vai mudar alguma coisa. Isso pode afetar. Mas, em geral, são mudanças na margem que não vão mudar o contexto inteiro. Por exemplo, mudanças na taxação de títulos isentos, LC, LCA, debênture de infraestrutura. Vai passar, não vai passar? Sei lá, não sei. Vai haver a proposta para mudar? Parece provável. Isso muda na margem os incentivos de você alocar em títulos isentos. Mas como é tudo tão incerto, tanta coisa pode mudar, que a gente tem que esperar para ver. Acho que mudam, é possível que mude na margem, né, a decisão de portfólio das pessoas, mas não vai ser, não espero que seja nada tectônico. Assim. Uhum. Um outro ponto ainda sobre as medidas ali da compensação do IOF tem a questão do corte de 10% dos gastos tributários, né? O que isso pode comprometer dentro da economia do Brasil, algum setor em específico? A gente tem uma série de isenções tributárias. Quando você estabelece uma isenção tributária, historicamente se mostra muito difícil retirá-las. E você organiza lobbies em torno dessas isenções tributárias. Então, a ideia de tornar um sistema tributário mais equânime, tirando setores, tirando privilégios de determinados setores que se organizam melhor politicamente, é uma ótima ideia. É óbvio que as pessoas que são hoje beneficiadas por isenções tributárias vão reclamar. Mas é uma briga boa. Essa é boa. Acho que 10% é pouco. E agora trazendo para termos mais amplos, então, e recapitulando o que a gente comentou aqui nesse início de Brasil, tá? Então, a gente falou de IPCA, Selic, agora IOF, também o corte de incentivos. Isso pode afetar o apetite dos investidores? A gente consegue ter uma previsibilidade de 2026? Provavelmente não, mas... Eu acho que, assim, mudanças de regra em taxação de investimento, em remessa de dinheiro para fora, vai e volta, é uma incerteza que tem que aumentar o prêmio de risco em todo lugar. Então, assim, na margem, essa confusão, essas idas e vindas, essa colocação de medidas que são retiradas porque parece que não foram muito bem pensadas ou analisadas antes de serem divulgadas, é óbvio que aumenta o prêmio de risco. Então, isso por si só não é bom. Agora, tem uma série de notícias boas. Existe uma vontade de investidores internacionais de verdade de olhar para o Brasil, seja porque eles se viram muito alocados em economias avançadas
e descobrindo que lá também pode ter turbulências e é melhor diversificar, e o Brasil é um caso barato, que, dependendo de vontade política, pode ser arrumado de maneira relativamente fácil, e talvez a gente tenha a oportunidade de fazer essa rearrumação em algum momento. Então, o otimismo do investidor internacional, que tem, né, deep pockets, tem muito dinheiro, qualquer alocaçãozinha vai fazer diferença aqui, torna esse, né, animal spirits, essa vontade de investir no Brasil e de gerar oportunidade de investimento talvez maior do que essas confusõezinhas que a gente está vendo no curto prazo. Perfeito. Agora eu gostaria de ir um pouquinho para o internacional. A gente, então, olhando para fora, né, acho que o principal ponto ali, pelo menos dessa última semana, foi em relação aos Estados Unidos e China, que tiveram uma reunião recente sobre negociações comerciais ali em Londres. E foi preliminar essa conversa em relação à divulgação do CPI, que acabou saindo no dia de hoje, que é o dia da nossa gravação, que acumula 2,4% em relação aos últimos 12 meses, né? Esse cenário todo, ele pode mudar em relação à estratégia do Fed da próxima semana? Não, acho que para a próxima semana não. Eu acho que a gente viu nessas últimas semanas foi um arrefecimento geral e eu acho que o diálogo entre os Estados Unidos e a China é só mais um ponto nessa evolução das últimas semanas, é um arrefecimento geral dessa política tarifária confusa. O que é bom para crescimento global, é bom para a previsibilidade de como a economia vai evoluir. E esse dado de CPI foi um dado bastante surpreendente, para ser sincero, né? Porque a economia americana segue forte, você deveria ter começado a ter os efeitos das tarifas, a gente não viu nada, foi um dado limpo, bonito, assim, muito bom. Eu acho que aqui, e é verdade, dadas as incertezas, dada a confusão, dada a possibilidade da tarifa ter efeito, eu acho que não muda a decisão do Fed. Ele vai esperar. Eu acho que a única coisa que mudaria e daria urgência na decisão do Fed seria um colapso na atividade do mercado de trabalho americano que a gente não viu. Então ele vai preferir ter calma, esperar. Muito bom. Bom, era isso então. Abordamos bastante tema aqui hoje. Beriel, não sei se você gostaria de passar algum recado de modo bem geral aqui para a gente finalizar. A situação é sempre interessante, complicada, cheia de volatilidade, mas a gente tem que ter calma, cuidado e a gente vai navegar isso bem. É isso. Bom, obrigada a todos que acompanharam a análise econômica de hoje e até a próxima.